Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao cair da tarde, Jesus disse: passemos para outra margem. Deixando a multidão, eles o levaram do modo como estava, no barco. E com ele havia outros barcos. Sobreveio então uma tempestade de vento, e as ondas se jogavam para dentro do barco, e o barco já estava se enchendo. Ele estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. E eles o acordaram e diziam: Mestre, não te importa que pereçamos? Levantando, conjurou severamente o vento e disse ao mar: silêncio, quieto. Logo o vento serenou e houve uma grande bonança. Depois perguntou: por que tendes medo? Ainda não tendes fé? Então ficaram com muito medo e diziam uns aos outros: quem é este? Quem é este a quem o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amados irmãos, esse texto que a gente acabou de ler do livro de São Marcos, do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, foi o mesmo texto que o Papa Francisco utilizou na ocasião da bênção, a bênção Orbite et Orbite, ou seja, a bênção de Roma a todo o universo, lá em 2020, no dia 27 de 2020, no princípio da pandemia. Todos nós estávamos trancados, com medo do que havia de vir, em pânico, principalmente aqueles que ouviram as mídias, As mídias, elas querem causar pânico na gente, e não que a gente deve ser irresponsável e não termos cuidado, com as coisas ruins que acontecem no mundo, mas realmente alguns meios de comunicações eles querem causar pânico, Só passam coisas indesejáveis, Hoje em dia, nos meios de comunicações televisionais, nós vemos as pessoas matando as outras pessoas, atirando, isso em qualquer hora, em qualquer lugar. Não importa se é de tarde, de noite, de madrugada, você vê, logo pela manhã você vê lá nos noticiários as pessoas chegando e matando assim, E isso causa em nós pânico, Infelizmente. Então, com a pandemia não foi diferente, Então, estávamos todos nós trancados, cheios de pânico, não havia vacina ainda para tomar. Os profissionais da ciência estavam ainda aprendendo a lidar com esse mal. Graças a Deus fizeram o que tinha aos seus alcances e salvaram muitas vidas, mas infelizmente perdemos muitas vidas também, Mas graças a Deus o Papa Francisco deu uma bênção universal, de Roma ao universo, ao mundo. E nós podemos acompanhar isso de nossas casas, com os nossos filhos, com nossos esposos, com nossa família. Fomos abençoados. É verdade que muitos faleceram, mas receberam a bênção do Papa e ganharam indulgência plenária, Lembrando que o Papa Francisco, com a misericórdia de Deus, ele concebeu indulgência plenária a todas as pessoas acometidas do Covid-19. Ele concebeu indulgência plenária a todas as vítimas do Covid-19. Então, saudamos o nosso querido Papa Francisco, ele que conduz a barca de Deus, rumo às moradas eternas, mas que com responsabilidade também cuida
dela, da barca de Pedro, aqui ainda neste mundo, né? Com sabedoria, com equilíbrio, né? Com equidade. Nosso irmão, o Papa Francisco, está nos conduzindo, que Deus possa cobri-lo de saúde, cobri-lo de paz. É isso que nós pedimos para o nosso Papa. Amados irmãos, no Evangelho de hoje nós vimos Jesus Cristo em Nazaré dormindo num barco que estava enfrentando uma tempestade. Vocês já imaginaram nessa cena? Em alto mar, está aquela tempestade, as ondas balançando o barco para lá e para cá, e a tempestade fazendo zoada, porque o vento faz barulho, né? O vento faz muito barulho. E ali os discípulos entraram em desespero, né? Eles estavam ali lutando. São Pedro era pescador e ele sabia do risco que estavam vivendo, né? Estão na barca a ponto de naufragar e eles morrerem todos. E Jesus estava lá, dormindo, em paz, dormindo, tirando o cochilo. E aí os discípulos vão até Jesus e dizem assim: mestre, tu não te importas? Nós estamos morrendo. Como que diz assim: o Senhor não vai fazer nada? Como é possível que o Senhor não faça nada? O Senhor está conosco na barca, faça alguma coisa. Pelo amor de Deus, não nos deixe morrer. E Jesus, como se estivesse com os braços cruzados, sem fazer nada. Mas, irmãos, permita-me, ao ler hoje pela manhã esse evangelho, eu lembrei que esse barco que Jesus está é a Igreja Católica Apostólica Romana. E que essas águas, esses ventos que ora entram na barca e faz aquele alvoroço e deixa todos os discípulos apavorados, são o vento de falsas doutrinas que estão no meio de nós, no meio da barca de Pedro. Quantos de nós, amados irmãos, somos simpatizantes das seitas protestantes, dos pensamentos protestantes? Quantos de nós somos simpatizantes do espiritismo de Allan Kardec e outras formas de espiritismo que existem por aí? Ora vai para a missa, ora vai para o terreiro. E mistura a fé. Relativismo. Quantos de nós não creem que Jesus Cristo é Deus? Misturado com pessoas que dizem que que Jesus é um homem sábio. Mas não acreditam que Jesus Cristo é Deus. Quantos de nós chegamos, amados irmãos, infelizmente, a dizer que o inferno não existe, por conta da teologia da libertação? Não acreditam mais na transcendência de Deus? Não acreditam mais, amados irmãos, no perigo do pecado? Quantos de nós, amados irmãos, estamos simpatizantes com a ideologia de gênero, por exemplo, aceitando, curtindo aquilo que é abominável aos olhos de Deus? E o contrário também, né? Hoje em dia, a pessoa que quer ser católica mesmo e quer seguir aquilo que ensina a igreja no Santo Magistério, no seu catecismo, aquilo que Jesus nos diz nas Sagradas Escrituras, é considerado o vilão, a vilã da história. Isso é verdade. E eu lendo esse trecho bíblico, eu pensando, isso são essas dificuldades que estão no nosso meio. E muitas vezes os católicos que querem viver uma vida piedosa, uma vida santa, uma vida conforme os santos viveram, conforme os apóstolos viveram, conforme a fé que recebemos dos apóstolos. Aí muitas vezes sofremos, né? As pessoas sofrem, as pessoas que querem viver, sofrem com a exclusão, sofrem com piadinhas, com acusações.
Fulano só quer ser o santo. Quer ser melhor que os outros. Olha, tá vendo ela, como é que ela comunga? De véu na cabeça. Como que pode? Olha a roupa dela. E muitas vezes, meus irmãos, isso causa sofrimento, sabia? E muitas vezes nós ficamos se perguntando, mas onde vamos parar? Como é que isso pode acontecer na igreja de Cristo Jesus? E Jesus não vai fazer nada? Eu pensei tudo isso hoje, sabe? Me perdoe, irmão, eu tive esse pensamento hoje. Tudo isso que está ocorrendo no nosso meio são esses ventos, essa tempestade que parece não passar, que enche o barco de Jesus Cristo, nosso Senhor, e que parece que vai naufragar o barco. E aí, meus irmãos, me veio um acalento, né? Eu me lembrei das palavras de Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque é muito importante, meus irmãos, nós lermos a Sagrada Escritura e sermos abastecidos com a palavra de Deus. E Jesus Cristo, no Santo Evangelho, ele disse, eu me lembrei, né? Tantas coisas boas que Jesus Cristo falou. E quando eu pensei nesses ventos que estão contrários à fé católica, dentro de nós, dentro da barca de Pedro, no interior, eu me lembrei do que Jesus Cristo falou. Jesus Cristo disse assim: eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos tempos. E juntando a essa palavra, eu também peguei o que Jesus falou ao instituir a igreja em Pedro, e ao instituir Pedro, o primeiro Papa. Jesus Cristo diz assim: sobre ti eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. E aí eu fiquei calmo, fiquei tranquilo. Amados irmãos, que nós possamos neste momento refortalecer a nossa fé, deixarmos de medo, termos a fé católica, aquela que recebemos dos apóstolos de Jesus Cristo, nosso Senhor. E que nós possamos ter a certeza que por mais que venham os ventos contrários à nossa fé, por mais que a barca de Pedro às vezes possa entrar alguma água do mar para tentar naufragar, tenhamos a certeza que um dia Jesus vai se levantar e com sua voz poderosa vai dizer: cessa de perturbar, para, ondas do mar, cala-te, vento. E aí vai ficar toda aquela abundância, e aí vai ficar tudo em paz. Quando isso vai acontecer, ninguém sabe, mas que vai acontecer, vai. Jesus Cristo vai levantar sua voz, e com seu poderio de Deus, ele vai fazer com que os santos dele sintam a paz que o mundo não é capaz de dar. E isso é verdade. Então, meus amados irmãos, esta é a hora de nos abastecermos das Sagradas Escrituras, do Santo Magistério, da Santa Tradição, para que no meio a esse tormento de relativismo que está no meio de nós possamos crer na única igreja que Jesus Cristo instituiu, no Santo Magistério. E com o poder da palavra de Jesus Cristo, que é Deus, nós possamos continuar a nossa fé firme e forte. Os discípulos, nessa ocasião, eles não sabiam quem era Deus, e eles perguntavam: quem é este homem a quem até os ventos obedecem? E o magistério da igreja nos ensina, a Sagrada Escritura nos ensina por meio do Santo Padre, o Papa, e aí nesse caso o Papa São Pedro. Ele diz, Jesus diz: os outros dizem tantas coisas de mim, e vocês dizeis o que de mim? E Pedro, o primeiro Papa, diz: tu és o Cristo de Deus. Que nós possamos, amados irmãos, sempre reconhecer
Cristo como Deus Todo-Poderoso, que tira o medo de nós, que nos acalma e que tem um lugar para nós com Ele na eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.